Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus para cumprir o nosso 11º dia da nossa campanha de 40 dias de oração, curas e milagres. Vim um pouquinho mais tarde hoje, porque eu ainda estou envolvido com a igreja na organização dos irmãos que estão chegando para iniciar o curso de teologia. Peço perdão a vocês por isso, mas estou aqui firme e forte no nosso propósito, cumprindo o nosso 11º dia e crendo que Deus está trabalhando na vida de vocês, porque não é sobre o horário que eu venho aqui, é sobre a fidelidade que eu tenho com Deus de estar aqui, que Ele vai estar honrando, e com a fidelidade de vocês, com o propósito de vocês, com compromissos que vocês assumiram com Deus também, que Ele vai estar honrando. Porque Deus honra a fé e honra a fidelidade. É através da nossa fé e da nossa fidelidade que nós conseguimos tocar e mover o coração de Deus. Então nessa noite eu não deixei de vir, cumprimos o nosso 11º dia e faltam apenas 29 dias que eu creio que eu virei curas, milagres, testemunhos maravilhosos na vida de vocês. Amém? Vou estar lendo agora o nosso texto do livro, depois vou pegar o nosso versículo do dia e fazer a nossa oração, tá bom? Vamos lá então. Eu tô sentado aqui, tá? É na porta da cabana para aproveitar a luz. Nessa correria meu ring light acabou ficando em casa, mas é bênção. Eu sei que Deus está trabalhando, Deus está recebendo e vai dar tudo certo, porque Deus é fiel e Ele não se preocupa com as nossas palavras, Ele se preocupa com o nosso coração. Eu estou aqui de coração aberto, cheio de alegria em estar servindo Ele, em estar servindo vocês nesse período de oração, que eu tenho certeza que será de vitória para nós. Amém? Vamos lá então. No nosso 11º dia, o livro fala a seguinte argumentação: você precisa saber quem é o Deus que habita em você. E o nosso versículo do dia diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Deixa eu repetir essa frase. Você precisa saber quem é o Deus que habita em você. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, irmão. Quem é o Deus que habita em vocês? Quem é o Deus que vocês estão depositando a confiança de vocês no dia a dia? Quem é esse Deus que vocês acreditam? É o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida dele por vocês? É o dinheiro? É o seu relacionamento? É o seu trabalho? Quem é o Deus que habita em você? Acho que é uma pergunta muito forte, porque às vezes nós precisamos parar para pensar e analisar aonde está focada a nossa energia espiritual. Será que realmente nós estamos dando a verdadeira atenção que Deus merece de nós pela quantidade de coisa que nós pedimos a Ele? Porque se nós pararmos para analisar, talvez nós pedimos muito mais para Deus do que nós fazemos para Ele. Se nós pegarmos o tempo que nós passamos com Deus durante o dia, é infinitamente menor do que o tempo que nós dedicamos em coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas mesmo assim nós queremos cobrar Deus. Então a pergunta que eu faço para vocês hoje é: qual é o Deus que habita em você? Qual é o Deus que está trazendo alegria e tranquilidade para os seus dias? Qual é esse Deus? É o dinheiro? É o seu trabalho? É o seu amigo? É o seu pastor? Ou é o nosso Senhor Jesus Cristo que deu a vida por você? Quanto tempo você tem dedicado para Deus nesses últimos dias? Quanto tempo dentro desta campanha você tem se dedicado para talvez fazer um jejum, entendeu? Não só de abrir mão de alguma coisa, mas de jejuar, privar-se de um alimento, de quanto tempo de leitura da Bíblia você está fazendo nessa campanha? Quanto tempo das 24 horas do seu dia você dá para Deus? E ainda considerando que esse tempo que talvez você dê para Ele, você está orando, louvando ou você está pedindo? Qual o Deus que habita em você? Qual Deus que você se sente alegre em estar do lado? É quando você senta no seu sofá para assistir televisão? É quando você pega o seu celular e fica rolando o feed? Qual Deus que te traz paz? Qual Deus que te traz alegria? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês hoje, para que vocês possam refletir e para pensar como vocês vão se comportar nos próximos 29 dias dessa campanha. Porque eu creio que Deus vai fazer milagres, maravilhas, curas. E eu vou te perguntar, como você vai agradecer esse Deus? Quando Deus olhar para você para responder a sua oração, quando o seu pedido específico tem orado todo dia para que Deus responda, chegar no altar dele, ele pegue na mão, ele vai olhar no seu cesto na frente dele, ele vai perguntar: quanto tempo de dedicação, quanto tempo de amor, quanto tempo de louvor esse filho tem entregado?
porque a verdade é que nós nos deleitamos naquilo que é desnecessário e esquecemos de ter prazer naquele que é urgente. Não tenho palavras para dizer o que Deus é para nós. Não é só necessário, é imprescindível, é fundamental, é tudo. Então, qual o Deus que você tem cultuado ultimamente? Qual o Deus que você tem cultivado? São as festas, são os amigos, é o seu pastor, é o tempo que você fica na igreja porque você acha que a comunhão é importante? Mas dentro da tua igreja, quanto tempo você está dedicando para Deus dentro da tua igreja? Quanto tempo você está dedicando para o teu pastor? Quanto tempo você está dedicando para os seus amigos? E quanto tempo você está dedicando para adorar a Deus lá dentro? Então qual o Deus que habita em você nesta noite? É a minha pergunta. E eu creio que em nome de Jesus, eu estou falando com pessoas que sabem que o Deus que habita em vocês é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida para nos salvar, que nos guia todos os dias. Que o Deus que habita em vocês é aquele Jesus Cristo que vocês conversam o dia todo, não importa onde você esteja. Que o Deus que habita em vocês é aquele que vocês podem orar e confiar, porque Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Então, deixo essa reflexão hoje, talvez seja mais do que uma reflexão, seja uma exortação para que nós possamos refletir como nós estamos se comportando com Deus. Amém? Porque Ele tem sido fiel com nós. Nós criamos expectativas altíssimas com Deus, mas quanto tempo e qual a nossa relação para que Deus possa olhar para nós e falar, esse merece? Então, vamos parar para analisar quanto tempo nós temos dedicado a falsos deuses e quanto tempo nós temos dado para o verdadeiro Deus. Amém? Vamos fazer a nossa oração agora e eu creio que após essa exortação, Deus vai falar no seu coração e vai fazer coisas maravilhosas se você parar para perceber que talvez você dedicando um pouquinho mais de tempo, Deus vai derramar muito mais do sobrenatural dele na sua vida. Amém? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer agora por cada membro desse grupo, Senhor Deus, cada pessoa que está nesse grupo dedicado na campanha, Senhor Deus, em nome de Jesus. A pergunta e o tema de reflexão que o livro trouxe-nos hoje é muito importante, Deus, porque a gente acaba criando falsos deuses. Então eu peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que cada um, Senhor Deus, possa descobrir qual é o verdadeiro Deus que está servindo e que eles possam, Senhor Deus, renovar-se diante de Ti, que eles possam renovar-se diante de Ti pela fé, Senhor Deus, e pela experiência, não pela dor. Eu peço em nome de Jesus que nenhum desse grupo, Senhor Deus, venha buscar a Ti pela dor, mas que eles possam trazer consciência da importância de estar na Sua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento cada pedido específico, Senhor Deus, de cada irmão, Senhor Deus, que tem orado na campanha, em nome de Jesus, Senhor. Seja necessidade em casa, seja necessidade na família, que o Senhor venha derramar da Tua unção e do Teu poder sobre eles. E que a Tua graça e a Tua glória abençoe a casa de cada um e o domingo também, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Até amanhã e fiquem com Deus.